Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs do mapa. Que alegria nos encontrarmos novamente por aqui, ainda que virtualmente. É sempre uma alegria muito grande. Podemos nos encontrar para falar de Jesus, falar sobre essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, e assim poder colaborar através dos estudos do Cohen, para que nós possamos manter nosso equilíbrio, manter a nossa ligação com o plano espiritual. E como sempre, eu convido a todos a uma breve oração para iniciarmos os estudos dessa noite. Convido a todos a fechar os olhos nesse instante e levar o pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, pedindo que Ele possa se fazer presente entre nós, se fazer presente em nosso lar, em nossa casa, nosso local de trabalho, onde quer que estejamos. Nós possamos sentir a presença do Cristo nesse instante e pedir: Senhor, nos envolva no Teu amor, nos envolva na Tua proteção, na Tua misericórdia, Senhor. Permita que os amigos espirituais responsáveis por esse trabalho, mentores do MAP, possam também vir em nosso auxílio para nos inspirar nas lições recebidas hoje. Assim, Mestre Jesus, nós te agradecemos pelas bênçãos que iremos receber e pedimos a Tua permissão, Mestre, para darmos por aberto as lições desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Ti, Mestre querido. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje eu gostaria de começar um pouco diferente, começar cantando, para que a gente possa ir se harmonizando com esse ambiente, com a ambiência do estudo. E eu queria cantar aqui uma música, que é uma música que foi inspirada através dos amigos espirituais, foi inspirada espiritualmente. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa letra, porque ela vai embasar as nossas lições de hoje, a nossa lição de hoje, perdão. Esta música fala sobre a reencarnação, um dos pilares nos quais se assenta a doutrina espírita. Então eu gostaria que vocês nos acompanhassem. Chama Me Encontrar com Jesus. Oh, quando acordo, abro a janela do meu quarto e agradeço a Deus por esse dia ter começado. Hoje canto porque percebi como sou feliz e a importância que tenho para Deus na sua criação, buscando minha evolução. Deus me deu a vida e a liberdade sobre o que fazer, colocando a felicidade nas minhas próprias mãos. Mas há de se tomar cuidado com o que fazer, pois sofrerei os efeitos de tudo que eu escolher. Por isso, se hoje choro ou se sou feliz, tenho consciência que são consequências de tudo que eu fiz, que através das oportunidades da reencarnação posso reparar os meus erros, aliviar o meu coração. O amor que me mostrou Jesus foi que me ensinou que jamais devo desistir, mesmo sem sentir vontade de chorar. E quando enfim eu aprender que a todos devo amar, estender a mão ao próximo, de verdade me entregar, jamais me esquecer de ouvir, jamais deixar de perdoar e procurar aliviar a dor daquele que chorar. Aí então estarei preparado para retornar para a espiritualidade.
espiritualidade e de novo me encontrar com Jesus, me encontrar com Jesus, me encontrar com Jesus, que é a luz pro meu coração, me encontrar com Jesus, me encontrar com Jesus, que é a luz pro meu coração. O amor que me mostrou Jesus foi que me ensinou que jamais devo desistir, mesmo sem sentir vontade de chorar. E quando enfim eu aprender que a todos devo amar, estender a mão ao próximo, de verdade me entregar, jamais me esquecer de ouvir, jamais deixar de perdoar e procurar aliviar a dor daquele que chorar. Aí então estarei preparado para retornar para a espiritualidade e de novo me encontrar com Jesus, encontrar com Jesus, encontrar com Jesus, que é a luz pro meu coração, encontrar com Jesus, encontrar com Jesus, que é a luz pro meu coração. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, nós começamos hoje com esta canção porque nós iremos falar a respeito não apenas da reencarnação, mas nós falaremos da doutrina espírita. Nós falaremos hoje, nesse instante, a reflexão que nós traremos aqui, o estudo que nós traremos aqui, é um estudo que tem como título Conhecendo o Espiritismo. Ele é um complemento da aula que o professor Reinaldo já ministrou, já deixou para vocês, já deixou um vasto material, e eu também pretendo deixar um link do Livro dos Espíritos, que é este livro aqui, tá? Que ele é o livro base lá da doutrina espírita, né? Eu pretendo também deixar o link, tá, deste livro para que vocês baixem ele em PDF. Ele serve em PDF, ele pode ser baixado no celular, no computador, em qualquer lugar. E em PDF ele tem um formato muito leve, então não ocupa muito espaço na memória do aparelho, né? Então você consegue consultar sempre que você estiver fazendo um estudo, tiver uma dúvida, porque o Livro dos Espíritos ele baseia praticamente toda a doutrina espírita. Tudo que nós conhecemos de literatura espírita, de ensinamento espírita, de prática espírita, está embasado nos ensinamentos trazidos no Livro dos Espíritos. Bom, para que nós conheçamos um pouco mais da doutrina, eu vou falar de alguns pontos que, claro, eu vou ser talvez um pouco redundante, porque o Reinaldo já tocou nesses pontos com a aula que ele passou, mas nós vamos reforçar alguns e trazer alguns pontos novos, tá bom? Então, o intuito, claro, é de trazer um conhecimento geral para vocês e, claro, esses materiais que nós disponibilizamos, eles servem para que vocês se aprofundem num determinado tema, tá? E importante nós começarmos o estudo com este tema, conhecendo o Espiritismo, porque eles vão dar as primeiras bases para que nós possamos entender melhor a doutrina espírita para quem não conhece ainda a doutrina espírita. Para quem já conhece, ela vai reforçar um pouco mais esses conhecimentos, ok? Então, eu gostaria de começar falando aqui, começar esse assunto nosso, falando de três pilares sobre os quais se assenta toda a doutrina espírita. São eles, tá? A crença na imortalidade da alma e na sua pré-existência, né? A crença na reencarnação, tá?
e na comunicação, na comunicabilidade com os espíritos. Então, esses 3 pilares, eles sustentam praticamente toda a doutrina espírita. Por quê? A reencarnação, ela pressupõe, se um espírito está reencarnando, pressupõe que antes de nós tomarmos um corpo aqui, para passarmos esse aprendizado na Terra enquanto encarnados, nós já existimos na espiritualidade, ou na erraticidade, como chamamos, né? Então, este dogma, que a gente chama de dogma da doutrina espírita, que é a reencarnação, ela se baseia nessa crença da pré-existência da alma, que nós temos várias oportunidades na Terra, nós reencarnamos sucessivas vezes, até que nós alcancemos um estado consciencial que nos eleva o pensamento e por consequência nos eleva espiritualmente. Nós vamos deixando as características da matéria, as características físicas, nós vamos lapidando os nossos instintos e transformando eles em sentimentos. E a partir daí nós vamos nos espiritualizando, nós vamos aprimorando o nosso ser, nós como seres, não é? Então, esse pressuposto de que a alma já existe, ele já baseia-se no conhecimento que muitas vezes nós já tomamos contato e não percebemos. Quando nós estudamos a Bíblia ela já traz, logo na Gênesis, a formação do mundo, né? A formação de como Deus formou a terra, os luminares, o sol, a lua, as estrelas, né? E como também ele formou, de uma forma lúdica ali, né? Ele conta como formou a terra e também como formou o ser humano. Logo no começo da Gênesis, Deus, através da inspiração para quem escreve a Bíblia, né? Para os autores, que o homem tem 2 naturezas. Ele tem 2 naturezas. Ele tem a natureza física e a natureza espiritual. Nós somos compostos de matéria e espírito. Deus, através da Gênese, ele já deixa claro, no momento da formação do homem, que depois dele ter formado todo o mundo material, né, os planetas, né, ele pega do barro, né, simbolicamente, ele forma o corpo, a nossa matéria, do barro, do elemento mais simples do que já existe, né? Porém, dele mesmo, ele sopra nas narinas desse boneco, desse molde que ele fez, do nosso corpo, ele sopra, então o homem passa a ser uma alma vivente. Então ele vai criar o homem a partir do barro, né? O corpo físico, ele deixa claro que o corpo físico, ele toma da matéria existente. Porém, o espírito mostra que é a criação dele, vem do hálito de Deus. Deus sopra e o homem passa a ser alma vivente. Olha só, uma importante observação que nós devemos fazer já aí no começo, né? Porque a doutrina espírita, logo no começo, ele já mostra a definição. Quando Kardec ele toma contato com a doutrina espírita, ele não cria a doutrina espírita. Diferentemente de outras religiões que nasce a partir da fé, da crença, do direcionamento de um homem, de um ser encarnado, de um ser humano, diferentemente dessas religiões, a doutrina espírita ela se baseia nas informações trazidas pelos próprios espíritos. Não foi Kardec que trouxe o espiritismo, não é? Muita gente se confunde e acha que o espiritismo é a doutrina de Kardec, e não é a doutrina de Kardec. A doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. Os espíritos ditam para Kardec e Kardec é o codificador. Kardec ele compila as informações de uma forma, ele usa metodologia, ele compila essas informações, divide, separa através de método, né? Ele é um estudioso, um poliglota, um professor renomado na época, muito inteligente, muito capacitado e tinha uma análise crítica muito grande. Tanto é que nos eventos, né, de fenômenos que ele participou antes de conhecer o espiritismo, ele foi convidado para participar de eventos que tinham
como objetivo principal fenômenos que as pessoas se divertiam, faziam perguntas e respostas, adivinhações, e ele foi convidado para participar, cético, porque ele era um cientista, né? ele era um estudioso, então ele não acreditava nessas coisas. Porém, quando ele tomou contato com isso, ele percebeu que por trás daquele fenômeno havia um princípio inteligente, na medida em que aquele fenômeno respondia através de batidas, ele dava respostas. Então ele disse que ele acreditava, antes de conhecer, que aquilo pudesse ser explicado como fenômeno natural, de natureza elétrica, natureza química, eletromagnética. Então ele imaginava que não ia haver nada demais, não é? Porém, os movimentos que ele percebia não eram movimentos causados por um fenômeno natural. Ele percebia que existia uma ação de algo que incidia naquele fenômeno. E ele percebeu, então, a inteligência por trás daquilo. Então, Kardec foi um grande observador e ele conseguiu, de maneira técnica, compilar esses conhecimentos. Tanto é que todo esse trabalho de Kardec, ele dá origem a essa doutrina, a doutrina dos espíritos. Essa comunicação entre espíritos e os homens encarnados sempre existiu, né? Desde épocas muito remotas. Nós encontramos relatos bíblicos dessas comunicações na própria Bíblia, né? em outras literaturas, e é muito importante que a gente entenda isso. Essa interação entre os mundos sempre existiu. Kardec, ele não traz isso como novidade. A novidade é o entendimento deste mundo espiritual. Isso é trazido, é revelado para a humanidade a partir de Kardec. Kardec, então, ele compila esses dados e nos traz de maneira magnífica toda uma literatura que embasa o nosso conhecimento. Nós, então, passamos a conhecer o mundo espiritual, né, através desse trabalho incansável de Kardec, que dedica a sua vida a essa tarefa. Portanto, voltando à questão das duas naturezas, né, Kardec então já traz, logo no começo do Livro dos Espíritos, a definição. Define-se alma e espírito. Quando lá na Gênese Deus sopra nas narinas, na própria Gênese ele tem como preceito que o homem passa a ser alma vivente. E o Espiritismo explica isso e essa informação trazida pelos Espíritos. Né? De que maneira? Os Espíritos nos ensinam que quando nós estamos na carne, encarnados, nós somos almas. Mas quando nós se desligamos do corpo, nós deixamos de ser alma e passamos a ser espírito. O espírito fora do corpo, ele dentro do corpo, né? Ele passa a ser alma, ok? Então essa já começa a ter uma definição de linguagem. Então Kardec, ele dá um caráter específico para a doutrina, com termos próprios, termos específicos. Por exemplo, termos espírita é quem acredita na doutrina dos espíritos. Espiritualista é quem acredita em algo além da matéria, mas não especificamente no espiritismo. Tem muitas pessoas que são espiritualistas, mas não acreditam na reencarnação, não acreditam na comunicação, que é possível a comunicação. Tá? Então, todo cristão é espiritualista porque acredita em Deus, acredita em algo além da matéria. Porém, nem todos os cristãos creem na doutrina da reencarnação e nem tampouco na comunicação com os espíritos. Ok? Então, é importante nós entendermos isso para nós nos situarmos. Então, partindo desse princípio que a doutrina espírita se assenta, né, toda a doutrina espírita se assenta nesses três pilares, nós podemos partir daí traçar um pequeno paralelo para que nós possamos entender um pouco mais. Quando nós falamos da reencarnação, da pré-existência e da imortalidade da alma e falamos da comunicação com os espíritos, nós podemos já na época do Cristo, nos evangelhos de Jesus, termos ideia disso. Jesus dá pistas. Ele não poderia falar tudo, porque a humanidade ainda não estava preparada com os termos necessários e os conhecimentos necessários para entender esta relação fluídica, a energia eletromagnética, né? a força
animadora através de fluido vital, né? Então, Jesus ele não podia revelar naquele momento. Assim, então, ele promete que enviaria um Consolador que explicaria aquilo que ainda não estava. Ele reforçaria tudo que já foi dito e traria novas informações. Ele revelaria tudo que ainda não havia sido revelado. Então, a doutrina espírita, quando Kardec codifica a doutrina, ele recebe, ele testemunha uma gama de espíritos envolvidos nessa missão. Jesus, o próprio Cristo, envolve e dá ordem para esses espíritos para que eles tragam essas informações, mas as informações sistemáticas com objetivo. Não é simplesmente para brincar, para que se faça adivinhação, se preveja o futuro, não. Os espíritos trazem informações precisas do mundo espiritual, de como acontece, de onde a gente vem, qual é a nossa natureza, para onde nós caminharemos. A doutrina espírita, então, através das mãos de Kardec, nos dá certeza de que não há nada de incógnito que nos espera. Não há dúvidas do que nos espera mais além do túmulo. Depois da desencarnação, o que nos aguarda. Então, hoje nós temos certeza da continuidade da vida e do que nos aguarda. Então, hoje a gente já pode dizer que sabe o que nos espera, não é? Basta então que nós trabalhemos para alcançar o estado de espírito necessário para que nós alcancemos a evolução tão almejada, para que nós possamos retornar para a nossa pátria, né? Então, veja, a partir desta informação, Jesus traz então algumas dicas já no seu Evangelho. Uma delas, falando sobre a pré-existência da alma. Num dos episódios em que Jesus está conversando com os seus apóstolos, ele pergunta para os seus apóstolos quem andam dizendo que ele seria. E os apóstolos dizem que algumas pessoas dizem que ele seria João. Outros dizem que talvez Jesus fosse Elias. E por que eles comentam de Elias? Porque Elias era um profeta que viveu na antiguidade e era um profeta muito importante. E então, nas profecias, Elias viria primeiro antes do Messias, não é? Então, algumas pessoas achavam que Jesus era este Elias. Ou seja, ele só poderia ser Elias porque Elias já existiu. Então, existia esse pensamento. Outro dado importante, numa das ocasiões também, um dos seus apóstolos perguntou a respeito de Elias pela curiosidade que eles tinham, porque a lei dizia que Elias viria primeiro. E Jesus disse então, olha só a resposta de Jesus para os apóstolos: é verdade, Elias virá e restaurará todas as coisas, porém Elias já veio e não foi reconhecido. Antes fizeram tudo com ele, né? Então os apóstolos entenderam que Jesus se referia a João Batista, que o Elias que havia de vir era João Batista. Ou seja, é um sinal importante. Se nós, para quem não está com esse olhar voltado para buscar sinais a respeito da doutrina espírita, passa desapercebido, né? Porém, quando nós estamos com o olhar atento nos estudos do Evangelho, nós entendemos que esse é um sinal firme de que alguém que já tinha vivido estaria retornando, ou seja, já pré-existia para que viesse novamente, ok? Então, esta é um dos sinais e que eles entendiam que ele podia ser novamente, vir na imagem de João Batista, não é? E claro, também Jesus mostra a respeito numa das passagens também, mas aí não é também uma parábola, não é uma lição, como o mestre acabou de fazer, como a gente acabou de falar aqui agora, não é uma lição, mas é um testemunho. Quando Jesus está perto de ser crucificado, ele sobe ao Monte Tabor para orar. E quando ele chega lá, o seu rosto se desfigura, é a transfiguração, se transfigura, na verdade. Não se desfigura, se transfigura. É o episódio da transfiguração. O seu rosto se modifica
e as suas vestes ficam brilhante, brilhante, incandescente como o sol. E de repente aparecem duas figuras muito importantes. E Tiago e Pedro, que estavam com Jesus, viram Moisés e Elias ali na frente deles, como se estivessem vivos, ou seja, materializados, espíritos que se materializaram. Tanto é que Pedro pergunta para Jesus se Jesus, naquela hora da noite, queria que eles erguessem mais duas tendas para que eles passassem a noite. E de repente eles desaparecem, somem, e eles pegam no sono. Mas ali mostra, de fato, essa passagem mostra um testemunho. Ali não é uma parábola, não é uma história contada, não. É o relato de um testemunho, de uma testemunha que viram, na verdade, dois espíritos ali, materializados. Ou seja, a preexistência e a comunicação dos espíritos. Tanto que os espíritos se comunicaram com Jesus naquele momento. Então é a comunicação entre mundos, na verdade. Outro exemplo da comunicação entre mundos também é o episódio de quando o anjo veio falar com Maria, para dar o recado para Maria. Então o anjo fala com Maria, ou seja, comunicação entre um espírito e um encarnado. Também nós podemos então, por fim, falar a respeito do terceiro pilar, que é a reencarnação, mas de forma mais específica, não subjetiva como nessa lição do Elias, né, que nós conversamos aqui, mas de forma mais específica, quando Jesus, numa conversa com um sacerdote do templo, Nicodemos, que era um doutor da lei, ele conhecia as Escrituras, Jesus dizia de que era necessário, de que não se podia conhecer a Deus se não pudesse, se nós não nascêssemos de novo. Aquilo confundiu a mente, né, confundiu os pensamentos, e então Nicodemos pergunta para Jesus: Senhor, mas como posso eu, já velho, entrar novamente no ventre da minha mãe? E aí Jesus explica: Nicodemos, é diferente, não é assim, é para que a necessidade do nascimento de novo é para nascer da carne e da água e do espírito. Nicodemos fica ainda confuso, Jesus percebendo ainda que Jesus estava confuso. Jesus então diz o seguinte: Nicodemos, você não entende das coisas da terra? Como posso te fazer entender das coisas do céu? Que dirá das coisas do céu? Ou seja, Jesus está deixando claro, porque muitas pessoas, muitos cristãos dizem que isso se relaciona ao batismo, né, que é o renascimento da água e do espírito, quando ele fala da necessidade que era um renascimento da água e do espírito. Mas se fosse da água e do espírito, seria uma coisa aqui da terra. E Jesus fala que não, que é uma coisa do espírito. Se eu te falar das coisas dos céus, como que você vai entender se você não entende nem das coisas da terra? Não é? Então Jesus traz essa informação de que era um evento de renascimento, de fato, de água e espírito. Não é? Não era o renascimento apenas através do batismo, não é? Que é considerado também o batismo, os evangélicos, né, como o renascimento, né, que mergulha na água. Né? Mas Jesus falava da reencarnação, por ele deixou claro, nascer de novo. Porque se ele falasse de fato do batismo, ele não deixaria essa dúvida, era simples, era só ele dizer para o Nicodemos, eu quero dizer do batismo, mas ele não disse isso. Ele foi além, né? Ele deixou claro que não se tratava disso, se tratava de algo que ele ainda não tinha conhecido, não tinha um conhecimento profundo. Bom, dito isso, a gente quer mostrar que a doutrina espírita ela tem um embasamento nos textos bíblicos, né? Sobretudo no Evangelho de Jesus. Jesus, o próprio governador planetário, ele mesmo já dizia que antes da criação do mundo ele já seria, eu sou, né? Antes da criação do mundo. Então, Jesus também, quando ele veio, tá? Ele foi anunciado, ele já pré-existia. E depois de ele ter sido crucificado, ele se materializa, ele mostra a evidência, é a primeira evidência através de testemunho da imortalidade da alma, que a morte não é capaz
de vencer a alma. Não é? Nesse caso, quando alguns chamam de ressurreição, nós espíritas entendemos que ele reencarna, que ele se materializa, não se reencarna, ele se materializa. Né? Então ele morre na cruz e se materializa espiritualmente. Tanto é que nesses processos de materialização, em sessões de materializações, sessões espíritas de materialização, o espírito não pode ser tocado nesse momento em que ele está se materializando. E das primeiras informações, quando Madalena chega e encontra com Jesus, ela faz menção de abraçar o Jesus. E Jesus diz para que ela não tocasse nele, porque ele ainda estava se preparando, ele ainda não tinha ido para o Pai, ou seja, ele estava se materializando, ele não podia ser tocado ainda. Ele estava condensando o seu corpo físico, né? O seu corpo espiritual, estava adensando o seu corpo espiritual, para poder se mostrar para os apóstolos. Né? Bom, então esses três aspectos, esses três pilares são os pilares principais da doutrina espírita. A doutrina espírita também, ela traz no seu bojo, nos seus dogmas, três aspectos. A doutrina, além de ter esses três pilares principais, também tem três aspectos muito importantes. A doutrina espírita ela é considerada uma filosofia, tá? Ela pode ser considerada uma ciência e uma religião. Ela pode ser considerada uma filosofia no sentido em que ela nos questiona, ela traz os principais questionamentos da humanidade. De onde viemos, para onde iremos, para onde nós vamos, qual o nosso objetivo aqui na Terra. Né? Ele mexe com dogmas profundos de céu e inferno, então ele traz reflexões e muitas pessoas vivem de acordo com essas filosofias. Quando entendem a doutrina espírita, passa a viver sua vida de acordo com essa filosofia, um modo de vida. Ou, portanto, a doutrina espírita ela serve como filosofia, para que nós possamos utilizar no nosso dia a dia, questionar, pensar a respeito, refletir. Também tem um aspecto de ciência. E por que neste ponto particular ela tem um aspecto de ciência? Muitas pessoas confundem, né, e não sabem dizer exatamente por que tem aspecto científico. Claro que quando nós estamos lidando com essa relação do mundo físico e do mundo espiritual, ela não pode simplesmente ser reproduzida de maneira igualitária em todos, por qualquer pessoa, porque depende de uma faculdade mediúnica, depende de um médium, né? Então é muito difícil você reproduzir, que é uma das bases do pensamento científico, do método científico de reprodução, que você possa mensurar, pesar, né? E qualquer um possa fazer isso. Porém, ela é uma ciência no sentido de que a ciência positiva, física, material, ela estuda a matéria, os elementos da matéria, as propriedades da matéria, a interação da matéria, né? Então, ela é uma ciência que desvenda a matéria, nos explica, nos traz conhecimento da matéria, para que nós tenhamos domínio a respeito do assunto e a respeito desse entendimento, para aplicar na nossa vida. E os resultados estão aí, nas coisas materiais, na tecnologia. Assim também, a doutrina espírita é uma ciência na medida em que ela também estuda essas relações, a natureza, mas não da matéria, a natureza do espírito. A doutrina espírita ela traz esse estudo, essas informações, ela traz os aspectos da doutrina, né, as propriedades do espírito, como surge, o que é o espírito. Então, essa relação do espírito, do mundo espiritual com o mundo material. Então, ela é uma ciência nesse sentido, porque ela também traz um estudo aprofundado sobre a espiritualidade, né? Então ela pode sim ser reproduzida, mas não exatamente igual, né? Um fenômeno pode ser reproduzido, uma comunicação, nós podemos reproduzir as comunicações em várias ocasiões. Chico já deixou claro, hoje não há mais dúvida da reencarnação. Já não é mais só uma crença, é uma certeza. Muitos que não são espíritas acreditam na reencarnação, porque tem histórias nas suas próprias famílias, tem estudos que são feitos por universidades, como na Virgínia, a Universidade da Virgínia, que estuda mais de 3.000 casos, desde, se não me engano, há mais de 20 anos, mais de 30 anos, os casos de reencarnação. Então, ela sai dessa questão
dessa questão de crença e passa a ser objeto de estudo. Tá? Agora, o aspecto religioso, esse terceiro aspecto da doutrina espírita. Ele traz um aspecto religioso no sentido em que ele nos traz a informação do plano espiritual. Nos fala da preexistência, da continuidade da imortalidade da alma, então nos traz valores, então nós acabamos utilizando isso para aplicar no sentido religioso, para aplicar, para dirimir as dúvidas e nortear a nossa fé. Então nós passamos a usar a doutrina espírita para melhor entender, por exemplo, como nós acabamos de falar aqui, das lições de Jesus. Nós começamos a entender um pouco mais. Na medida em que a doutrina espírita ela passa a dar um sentimento de justiça divina, que se a gente não colocar na equação a reencarnação, parece que o mundo é injusto, parece que Deus não distribui as coisas igualmente para todos. Mas quando nós colocamos a reencarnação na equação, tudo passa a fazer sentido. E aí mostra que Deus não nos castiga, mostrando que o espírito é imortal e que nós temos várias existências, várias oportunidades, e que uma hora nós estamos em cima na roda gigante, outra hora nós estamos embaixo, que no momento da nossa vida nós abusamos das pessoas e num dado momento nós voltamos, tá, e sofremos abuso para entender como é aquele sentimento. Então a justiça divina passa a ser uma coisa tão sublime, tão maravilhosa. Nós entendemos que as dores, as doenças passam de castigo para bênçãos, na medida em que a gente entende que essas dores depuram o nosso coração, depuram o nosso ser, porque nós estamos expurgando os erros do passado, e aí nós estamos nos limpando, nos higienizando, nos elevando, e isso vai tornando a nossa vida mais pura. Então isso traz no seu próprio mecanismo, sem que haja necessidade de Deus se envolver na vida de todos, não, através dos mecanismos que Ele criou, é um universo que se autorregula, com a justiça do próprio Deus. É como se Ele fosse se nós viéssemos num programa de computador e que ele colocasse lá, todos serão felizes, mas que existe um método para que todos cheguem na felicidade. Então Deus cria mecanismos que nos levam à felicidade e à evolução. Nós temos uma lei, várias leis, mas uma delas é a lei do progresso, que nos impele a progredir. Então a doutrina espírita, além dos 3 pilares sobre os quais se assenta toda a doutrina, tem os 3 aspectos. Então, os 3 pilares, os 3 aspectos. Ok? Então, também gostaria de trazer para vocês um pequeno detalhe a respeito desse compilado que Allan Kardec fez. Claro que é muito interessante que nós tenhamos sempre como consulta, como eu já disse no começo, o Livro dos Espíritos. Então, eu queria trazer aqui uma informação importante para que a gente possa entender. Como o professor Reinaldo já trouxe, já passou em um dos slides que ele mandou para estudo, ele falou a respeito do Pentateuco. Kardec, quando compilou, realizou todo esse trabalho, ele escreveu, através das mãos de médiuns dedicados, assim como ele, a receber essas mensagens desse grupo de espíritos que vieram com esse objetivo, de ditar e esclarecer como funciona o mundo espiritual. Então Kardec, através de perguntas e respostas, como no Livro dos Espíritos, ele faz as perguntas e os espíritos respondem. Porém, ele precisava tomar um certo cuidado, porque ele percebia, através das inúmeras sessões, que nem todos os espíritos respondiam de acordo, porque nós estamos interagindo com o mundo espiritual e a gente precisa ter uma certa prática, um exercício para conseguir entender, porque o mundo espiritual é muito vasto. Nós desencarnamos e nós podemos aparecer numa sessão espírita, por exemplo, e dizer que nós somos quem nós queremos ser. Como a pessoa não nos vê, ela nos sente, se ela não for vidente, mas nós, como o nosso perispírito, nós podemos moldar o nosso perispírito, então nós podemos ser vítimas de espíritos levianos. E Kardec percebeu que nem todos os espíritos tinham nível intelectual para responder determinadas perguntas. E ele, com isso, ele fazia perguntas com uma profundidade tão grande que não era qualquer espírito que conseguiria responder. Então isso começou a despertar em Kardec
a sensação de que existia uma hierarquia nesses espíritos, um nível de elevação, assim como nós. Nós encarnados, cada um tem um nível de conhecimento. E assim eram os espíritos, são os espíritos. Então Kardec traz essa lição, essa compilação, né? E eu queria trazer para vocês, para a gente entender melhor, que a partir do Livro dos Espíritos surgiu outros 4 livros que dão origem ao Pentateuco kardeciano. Tá? Por que kardeciano? Porque também existe o Pentateuco bíblico. Então a gente fala do Pentateuco kardeciano para que nós tenhamos aí uma distinção. O Pentateuco de Kardec, ele se embasa no Livro dos Espíritos. Como eu disse antes, tudo escrito, todos os fenômenos que nós vemos, todos os tratamentos que são realizados na doutrina espírita, tem que ter base dentro das informações trazidas aqui no Livro dos Espíritos. E eu queria trazer uma particularidade. Depois que cada um receber e abrir o PDF, quem não tiver o Livro dos Espíritos em casa, e abrir o PDF aí no celular, no computador, eu queria fazer uma observação, apenas a título de conhecimento e curiosidade. Porque muitos espíritas nunca se atentaram para isso, não chegaram a prestar atenção nesse detalhe. Mas eu queria trazer aqui para a gente apenas ter como conhecimento. Tá? O Livro dos Espíritos, logo no começo do Livro dos Espíritos, nós temos aqui, essa aqui é uma edição especial, tá, gente? Uma edição de capa dura, uma edição de aniversário. E aqui nós temos aqui, ó, na primeira, não sei se vai dar para ver no celular, uma silhueta de Kardec bem como se fosse uma marca d'água. É um livro muito bonito. Então, logo no começo aqui, nós temos nas primeiras páginas o índice, né, o sumário aqui, tá, onde tem os capítulos. E eu queria chamar a atenção para vocês para o seguinte: Kardec, ele, através do seu conhecimento, do seu método, ele pegou todas as informações que ele recebeu durante anos, através das sessões espíritas, através de médiuns dedicados, em diversas partes da França, de Paris, então, que foram recebendo as mensagens separadas, ele foi compilando, tá? E ele trouxe então, nesse compilado do Livro dos Espíritos, ele separou assim: o Livro dos Espíritos, ele é composto de 4 livros, tá? O livro primeiro, tá? O livro segundo, o livro terceiro e o livro quarto, tá? Esses 4 livros, eles dão origem, eles estão compilados e sistematizados da seguinte forma, tá? O primeiro livro, que fala das causas primárias, ele vai falar da formação, ele vai falar de Deus, quem é Deus, o que é Deus, na verdade, né? Ele pergunta para o Espírito e o Espírito responde, né? Então, o que é Deus, o que é o Espírito, como se ele fala sobre o Espírito e a matéria, fala sobre a formação dos mundos, ou seja, exatamente como na Gênese bíblica. Então, este livro primeiro, tá? Ou capítulo primeiro, livro primeiro, né? Na verdade ele separa o livro primeiro em capítulos. O livro primeiro tem capítulo 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Então o livro primeiro, ele dá origem ao livro Gênesis, que é um dos livros do Pentateuco, a Gênese de Kardec, tá? Ou seja, depois, com essas informações aqui do livro primeiro, o livro A Gênese, que é o outro livro do Pentateuco, se baseia exatamente no livro primeiro, tá? Se você olhar aqui, em todas essas informações aqui do Livro dos Espíritos. O livro segundo fala do mundo espiritual, o mundo dos espíritos, ou seja, ele dá origem ao livro dos médiuns. Por quê? Porque ele fala da relação do espírito com o mundo material. Então ele fala como age o espírito, para onde vai o espírito depois de desencarnar, como que ele reencarna. Então ele fala que ele traz aqui essas informações no livro dos médiuns, onde tem essas informações, tá, específicas, lá no livro dos médiuns, tá? Aí o livro terceiro, tá, ele fala das leis morais, tá? Embaixo tem aqui, livro terceiro, leis morais. Ele traz as características da lei natural, fala sobre o bem e o mal, né? Fala sobre a vida contemplativa, sobre a prece, fala sobre o politeísmo, sobre sacrifícios. Então ele traz esse compilado de informações, ele embasa o outro livro, né, que é o livro muito conhecido da doutrina espírita, um livro essencial, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata exatamente das leis morais trazidas pelo Cristo. E por último, o quarto livro, ele vai falar, o quarto livro é Esperanças e Consolações. Este livro, ele fala dessas esperanças, do temor da morte, fala do céu, fala do inferno, fala das punições, dos gozos, né? Então,
esse Esperanças e Consolações, que é o livro quarto, dá origem ao Céu e o Inferno, que é o quinto livro, né, da Gênese kardeciana. Ou seja, os 4 livros: a Gênesis, o livro dos médiuns, tá? O livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. São os 4 livros, com o livro dos Espíritos, formam o Pentateuco de Kardec. Ok? Então é muito importante que nós tenhamos esta consciência, porque, como eu disse, toda a literatura, quando o Chico escreve um livro, quando o Divaldo escreve um livro, todo o mecanismo, tá, relatado desses livros, tá, as relações que entre os espíritos, as afinidades estabelecidas, tá, os fenômenos que ocorrem, né, eles estão todos embasados. Quando é um livro sério, tá, escrito, um livro espírita sério, ele vai estar todo apoiado nas informações contidas aqui. Se aparecer um livro que fala de um determinado formato que não contém aqui, a gente precisa ficar atento, porque pode ser que não seja muito confiável, né? Então, nós trazemos isso como informação, porque é muito importante que nós tenhamos essa consciência para nortear os nossos estudos, ok? Então, é muito bom nós nos reunirmos para falar de Jesus, para entender um pouco mais da doutrina espírita. E, para finalizar, eu queria trazer para vocês a seguinte informação. A doutrina espírita, ela vai, muitas vezes, trazer informações que nós vamos precisar refletir bastante. Nós precisamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para dar esse entendimento, para alcançar esse entendimento, né? E eu queria, apenas a título de ilustração, de exemplo, para fazer uma alusão, para nós entendermos o mecanismo, mais ou menos funciona assim. Deus cria o espírito é puro e ignorante. Ignorante não no sentido de rudeza, né? Ignorante de truculento, violência, não. Ignorante de não saber. É como um CD virgem, né? Então ele é simples e ignorante. A reencarnação vai possibilitar esse espírito, né, recém-criado, espírito primitivo, e alcançando os conhecimentos necessários. Porque nós, enquanto espíritos, o espírito não morre, o espírito não sente dor como nós, tá? Porque ele não tem essas sensações físicas que nós temos no corpo, né? Ele é fluídico, o espírito é uma energia, né? Então, o espírito ele precisa dessa lição. Por quê? Se ele entende a dor, se ele entende a saudade, a dor da perda, esse espírito ele vai ser mais flexível, ele vai ser mais emotivo, ele vai ser mais solidário, ele vai ser mais amoroso. Ao passo que, se o espírito não conhecer essas sensações que nós sentimos, a fragilidade de estar no corpo, de sentir dor, de ter medo, de ter frio, de ter fome, o espírito ele passa a ser insensível. Então, ele tem essa percepção a partir do momento que ele usa os sentidos que o corpo lhe dá. Então, a partir daí, nós precisamos vir infinitas vezes, né, para que nós alcancemos pouco a pouco o conhecimento necessário, para ir aprimorando, né, deixando de ter sensações e passando à sublimidade dos sentimentos sem egoísmo, né? Porque na medida em que eu me fragilizo num corpo, que eu preciso de uma mãe para cuidar de mim, eu preciso de uma família para me acolher, eu fico como se fosse indefeso, ele passa a ser imprimido, tá, na memória espiritual, né, na nossa memória emocional, que é a memória espiritual, e isso fica impresso no nosso perispírito, no nosso ser espiritual, em nós espirituais, né? E isso passa a fazer parte, né, do patrimônio do espírito. Então, nós aprendemos com isso. Então, essa é a necessidade da reencarnação. Deus estabelece como obrigação a reencarnação para que nós possamos alcançar esse conhecimento, né, e esta elevação. Então, a gente faz uma brincadeira aqui, para a gente finalizar o nosso estudo de hoje, que quando nós nascemos, Deus nos dá um grande presente, um presente lindo e maravilhoso.
Um grande livro, muito maior do que nós, muito grande, o dobro da nossa altura. Um livro com capa dourada, dura, tá? Muito lindo, com o nosso nome estampado nele. É o nome do nosso nascimento quando Espírito, não o nome que nós temos hoje. E aí nós ficamos empolgados com esse primeiro presente que a gente recebe assim que a gente nasce. Quando Deus nos explica, olha, eu tenho um presente para você. Ele vai ser o companheiro da sua vida, este livro. E aí ele mostra um grande livro para a gente. E a gente vai todo empolgado e abre, tenta fazer um esforço, aquela capa pesada, grande, a gente abre e de repente a gente vê um monte de folhas, todas as folhas em branco. E a gente fica sem saber o que quer dizer aquilo. E pergunta, Senhor, eu não entendi, essas folhas estão todas em branco, não tem nada aqui? E Deus então explica que este livro é o livro mais importante nosso, porque é o livro do registro da nossa vida. Ele, Deus, vai anotar todos os nossos passos, todos os nossos pensamentos, todos os nossos atos, tudo que a gente faz quando a gente reencarna. Cada reencarnação é um capítulo do livro da nossa vida. E quando a gente volta para a pátria espiritual, Deus permite que nós possamos, de acordo, claro, nem todos, né, imediatamente, alguns demoram mais, depende do estágio evolutivo de cada um de nós. Então Deus permite que nós tenhamos acesso às nossas memórias emocionais que estão ali registradas no nosso livro. Então Ele deixa a gente ler aquele capítulo. Hoje, eu, Ricardo, estou vivendo esse capítulo, o capítulo Ricardo. Então eu vou ter oportunidade de voltar e reler o capítulo da minha vida. Tudo que eu escrevi, tudo que eu pensei, as pessoas que eu feri, as pessoas que eu conquistei o coração com amor. E ali, se eu perceber, se alguma coisa me incomodar, que eu me envergonhar de alguma coisa que eu fiz, eu vou pedir oportunidade para que Deus me permita reviver e experimentar novamente com aquelas pessoas que eu feri ou aquelas coisas que eu fiz, que eu possa reparar de alguma forma. Então Deus nos dá um novo capítulo para escrever. E tem uma regra, tudo aquilo que Deus escreve jamais pode ser apagado. Então aquilo fica registrado para sempre. Nós não temos como apagar, nós só podemos reescrever. Não é? E é muito importante que a gente tenha consciência de uma coisa. Através desse exemplo que a gente brinca com ele, né? A gente não pode esquecer que no nosso livro vai ter ali vários personagens, várias pessoas fazem parte do nosso círculo e vão estar ali algumas páginas desses livros. Alguns vão estar ali desde o começo do nosso capítulo, vão nos acompanhar desde o momento do nosso nascimento até o momento em que a gente retorna à pátria espiritual. E também nós precisamos ter consciência que nós também estaremos registrados nos livros de muitas outras pessoas. E é muito importante que nós tenhamos como objetivo escrever um capítulo, não de dor, um capítulo de tragédia, um capítulo de drama, mas um capítulo de alegria, de amor e de felicidade. E é importante também que nós tenhamos como objetivo de ser mencionado nos outros livros, no livro da vida dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso pai, da nossa mãe. Ali, no livro de cada um deles, vão estar mencionados os nossos nomes. Que a gente possa ter sido escrito ali no livro de cada um deles com palavras doces, palavras de carinho, mas cabe a nós. Nós vamos escrever a nossa história e também nós vamos dizer como cada um deles vão escrever sobre nós. Que nós possamos ter isso em mente e procurar ser o melhor ser humano possível. E assim, eu queria encerrar o nosso assunto de hoje agradecendo de coração por vocês terem nos ouvido, por vocês terem me ouvido. Espero que vocês tenham gostado. E eu gostaria que vocês depois relatassem ao final, tá? Se vocês lembram quais são os 3 pilares sobre os quais se assenta a doutrina espírita. E se vocês têm algum comentário a respeito para fazer algum outro exemplo diferente do que eu dei. E os 3 aspectos da doutrina também. Se vocês lembram quais são os 3 aspectos da doutrina. Lembram? Lembram? Então eu gostaria que vocês escrevessem também esses 3 aspectos da doutrina e o que vocês acharam a respeito. Se vocês querem fazer um breve comentário ou não, eu vou ficar muito agradecido em ouvir a opinião de cada um de vocês. E se tiverem dúvidas, por favor, não deixem de colocar nos grupos. E também, se quiser fazer algum comentário no próprio vídeo aqui no YouTube, também pode. Não esqueçam de se inscrever aí no meu canal, tá bom, gente? Porque aí vocês podem ver não só os vídeos que eu ponho para o grupo, mas outros se vocês quiserem, tá bom? Agradeço demais a paciência, o carinho de vocês por me receber em suas casas e me dar um pouquinho do tempo de vocês. Um beijo no coração de todos. Que assim seja.
que Deus nos abençoe a todos, que Jesus possa nos acolher em seu coração, no seu amor, na sua proteção, na sua misericórdia. Muito obrigado.